Estamos de volta com Não Vou Por Aí, o programa que vai ao ar às quartas-feiras, mas que você pode assistir nas manhãs, nas tardes, nas noites, nas madrugadas dos seus dias. No primeiro bloco, na verdade, eu apresentei aqui os meus queridíssimos amigos, eu não me apresentei, mas eu sou o Zeca Marques, ao vosso dispor. E, como prometido, o segundo bloco vai ser ocupado com uma discussão não menos importante, que é a validade ou não do mapa astral. E, não por acaso, temos um especialista no tema, que é o meu irmão Sérgio Mota. Sérgio Mota, alguns detratores aqui sobre qual a importância do mapa astral, mas primeiro nós queremos ouvir você. Beleza. Um olá para todos aí, para os meus companheiros, para quem está assistindo também. Bom, eu vou contar uma pequena historinha, né? Eu sou da academia, como todos aqui, e profissionais de mercado também. E eu teve uma época que eu estava procurando um plano B. Quando eu estava procurando um plano B, uma outra coisa para fazer, eu até falei com meu amigo Milton Lara aqui sobre psicanálise. E ele até me deu a dica de um ex-aluno nosso formado em publicidade, que se tornou psicanalista. Eu acho que o Milton até foi paciente desse nosso ex-aluno. Sim, né? O Léo foi nosso aluno. Exato. E aí eu acho legal a temática, fui atrás, mas por intermédio, na época da minha namorada, hoje minha esposa, ela gostava muito de astrologia. E ela me deu um mapa astral de presente de Natal. Eu nunca tinha tido contato com isso. E eu fui lá e fui ouvir a pessoa. E eu saí de lá meio achando que muito do que a pessoa falou, do que a astróloga falou, fazia sentido. Eu falei, porra, eu vou ter que estudar essa porra. Vou ter que ir atrás disso para ver qual é que é. Então, esse acabou virando meu plano B, ao invés da psicanálise. E, de fato, eu fui estudar o assunto, né? Me matriculei numa escola de astrologia e meio com o pé atrás, meio assim, vamos lá ver qual é, né? E, aula após aula, eu, de novo, comecei a achar que aquilo fazia muito sentido. Claro que não é científico, né? O Gianetti, ele chama a astrologia de hermenêutica. Eu não sei se é hermenêutica, o que é, mas eu só sei que funciona, cara. Entendeu? A coisa funciona. Então, eu sei que você não abriu o programa hoje dizendo se a gente vai ou não vai por aí, mas na astrologia eu já fui por aí. Entendeu? E hoje, de fato, é uma das coisas que eu faço profissionalmente. Né? Mas, Sérgio Mota, você precisa dizer, então, qual que é o seu signo, o seu ascendente, onde está a lua do seu mapa astral e qual a sinastria com a sua mulher. Porque e as cúspides. Sinastria, para quem não sabe, é o nível de convergência que existe entre duas pessoas de acordo com os astros. Mas só um detalhe, a minha mulher, quando minha namorada, no momento da aproximação, ela procurou também uma pessoa que fazia mapa astral, fez o mapa astral dela e o meu, para saber qual era a nossa sinastria. E ela ficou mais convencida da paixão por mim por causa desse senhor que fez o mapa astral nosso. Mas eu acho que o Eduardo Trench não vai por aí, e agora eu então passo a palavra a ele. Primeiro, desculpe, Trench, Mota, qual que é o seu signo, seu ascendente e onde está a sua lua? Meu signo, né, que onde estava o Sol no momento do nascimento. Então, meu Sol está em Leão, meu ascendente está em Peixes no momento do meu nascimento, minha Lua em Gêmeos, o meu meio do céu em Sagitário. Depois você explica o que isso significa. Eduardo Trench, por onde você vai? Bom, eu vou pelo caminho das bruxas, né?
Então, eu acho que eu classifico isso da mesma forma. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, né? Então, de alguma forma, isso existe, porque contaminou, né? Pertence a um monte de pessoas que realmente acreditam nisso. Eu não sou uma das pessoas que acredita em mapa astral e astrologia. Eu acho que o primeiro astrólogo foi um cara super bem intencionado, devia não ter muito o que fazer, aí ficava olhando para as estrelas e foi descobrindo as coisas. Naquela época que você dormia, acordava com o sol e dormia quando a lua aparecia. Então ele olhava lá as estrelas e foi criando um sistema. Aí algum matemático bem esperto, né, que interagia com esse assunto, ele começou a perceber que os 12 signos não satisfaziam a todas as pessoas, né? Porque, pô, eu sou de Libra, mas eu tenho tanta coisa de Leão. Aí o cara falou, putz, vamos criar uma Lua. Porque a Lua, eu crio um outro... Eu começo a criar uma matriz da história, né? Derivativo. Olha, eu começo a justificar por que o cara tem alguma... O cara é de Libra, mas tem alguma coisa de peixe. Mas isso também não satisfazia. Aí eles criaram o quê, Mota? Era Lua e ascendente, né? Ascendente. Aí cria o ascendente, que pode ser outro signo. Aí, no final, tem tantas possibilidades de signo que você diminui tanto o número, os 12, para 1/3, ou 1/4, né? Para ser mais correto, que aí tudo se mistura mesmo, né? Porque se você for ler sobre os signos de peixe falam um pouquinho do que tem em Áries, que tem um pouquinho do outro signo, você vê que as características se misturam. Então, eu acho que aí alguém chegou numa fórmula bem interessante que consegue botar a humanidade dentro de clusters, né? Que fazem com que a humanidade se comporte dentro desses 12 clusters com esses ascendentes e com essas luas, né? E tem mais, né? A gente vai longe, né? Posso fazer um adendo antes de passar para o Milton, que deve ser um herege também, né? A coisa da matemática realmente é muito importante. Na verdade, nos primórdios, não havia distinção entre astrólogos e astrônomos. Então, os caras sempre dominaram a matemática mesmo, né? E é verdade isso, Trench. Eles foram identificando... Não são só esses 4 pontos que eu falei que a gente utiliza na leitura. Na verdade, a posição de todos os planetas e os ângulos entre eles também são considerados, entendeu? E o que a gente faz, o que os antigos faziam, o que se faz ainda até hoje, os antigos eles estabeleceram uma correlação entre os aspectos humanos, o comportamento humano, os fatos cotidianos, com a posição dos astros, que era a única maneira, o único lugar que eles tinham para olhar era exatamente o céu. Eles não tinham nenhum outro instrumento para fazer essa correlação, né? E, num primeiro momento, você fala, puta, mas como assim? O problema, cara, é que funciona. Eu não sei se por autossugestão, não sei, né? Os céticos dizem isso. Mas quando eu leio um mapa para uma pessoa, a pessoa sai achando que quase que a totalidade das coisas que eu disse fazem muito sentido, contribuem para o autoconhecimento dela, entendeu? Mas você tem razão nessa parte da matemática, e que você tem razão também quando há tantos elementos que, se a gente chacoalhá-los muito bem, alguma coisa sempre vai fazer sentido, entendeu? Né? Mas aí, como tudo na vida, tem uns picaretas e tem uns caras que fazem sério. Né? Esse foi o Mota, você já fica incumbido de fazer o mapa astral do Eduardo Trench, mas antes você vai fazer o do Milton Lara. E eu já vou dizer, eu sou libriano e acho que sou libriano mesmo, porque a indecisão e a busca do equilíbrio fazem parte da minha vida.
E eu suspeito, por aquilo que eu conheço do Milton Lara, que ele seja canceriano. Ele tem a coisa do canceriano. Mas, Milton Lara, você vai por aí, não? Bom, vou e não vou, mas antes de começar, eu queria saber do Trench. Qual é o signo, o ascendente e as interferências que isso tem? Então, eu sou Libra, se não me engano, meu ascendente é em Touro, e a minha lua normalmente é no céu quando o sol não está aparente. Bom, sim, Zeca, eu sou Câncer. Sou Câncer com ascendente em Áries. E o resto eu não sei dizer. Eu queria, antes de dizer se vou por aí ou se não vou por aí, determinar mais ou menos o seguinte. Uma das coisas é a gente pensar no mapa astral e nesse conjunto matemático ao qual o Trench se referiu e o Mota concordou, que estabelecem uma série de critérios para a gente interpretar aquele ser humano. Outra coisa são as constelações, os seus nomes, os seus desenhos completamente aleatórios, sem nenhum sentido, que foram determinados por caras que comiam cogumelo enquanto cuidavam das vacas. Porque se você tentar encontrar um arqueiro naquele troço, um caranguejo, você vai ficar louco. Não existe isso. E isso se reflete nesse horóscopo do dia a dia, que é uma insanidade, que não tem absolutamente nada a ver com isso, e que é o que move essa indústria. Todos os jornais trazem a sua seção de astrologia, onde o sujeito abre e diz: hoje vai ser um dia bom e você vai ter encontros, não sei. Isso é uma loucura. Então, assim, primeira coisa que eu acho que a gente tem que separar isso, tá? Me parece que o Mota faz, além de ser charlatanismo, que a gente conhece ele, tem essa tendência mais, vamos dizer, mais séria, tá? A segunda coisa que eu quero dizer, antes de me pronunciar aqui, me posicionar, é que existe um campo, e a astrologia se aproxima muito disso, um campo esotérico que nós não dominamos. Toda vez que nos arriscamos a falar sobre isso, nós parecemos loucos, idiotas. Eu sempre me pergunto como é que as pessoas de daqui a 200 anos vão se referir a nós. E nesse campo do esoterismo, pode ser que elas digam simplesmente: nossa, eles eram profundamente estúpidos. Porque, como disse o Trench, eu não creio em bruxas, pelo que las hay. As coisas acontecem e você encontra uma série de explicações. Essas explicações não necessariamente são determinadas pela razão, que é um movimento no qual nós ainda surfamos, mas que já provou diversos furos nesse caso. Eu tive uma amiga, por exemplo, tenho uma amiga muito querida, que joga tarô. E eu a conheci mais ou menos na mesma época em que conheci um pouco mais de astrologia. Esta amiga, Ana Correia, foi contratada por uma empresa na Bolsa de Valores e ela fazia diariamente o jogo de tarô em paralelo à movimentação dos agentes. E o índice de acertos dela era superior ao do melhor agente. Então você vai dizer: não, para, isso não pode, com tarô? Com tarô. Então, fica aquele espaço que a gente não tem que dizer. Existe. Funciona. Aparentemente funciona. Eu tomei contato com um mapa astral num momento da minha vida onde o mundo parecia que estava desabando. E foi quando eu conheci minha amiga e outras pessoas ligadas a esoterismo. E, nesta época, foi feito o meu mapa astral e me indicaram uma série de coisas das quais eu me lembro bem. Da quebra
daquele momento, foi lá pelos 24 anos, e da quebra que eu teria depois dos 50 e poucos anos, que de fato aconteceu. Num primeiro momento, foi o momento onde eu me casei e transformei minha vida, e no segundo momento foi o momento onde eu comecei a fazer uma nova faculdade e me formei em Direito recentemente. Então, funciona. Aparentemente funciona. Mas Milton, não sei se eu vou por aí, não. Eu acho que fica nesse caminho do esotérico, das coisas que a gente precisa experimentar, precisa investigar e precisa ter muita parcimônia para aplicar. mas há uma célebre piada nas redações de jornais impressos, que era a seguinte: o último jornalista a chegar à redação fazia horóscopo, né? Então, a questão é a seguinte: horóscopo, a distinção entre horóscopo e astrologia. E aí, tendo a concordar com o Mota, que existe um quê de ciência, de matemática, de astronomia na definição dos signos, mas, ao mesmo tempo, existe muita construção humana de querer dar sentido a coisas que transcendem e que chegam perto do que é a mitologia, a construção mitológica, né? Nós temos também o horóscopo chinês, que tem uma outra lógica. Aí é um ano completo que é dedicado a um animal, e por isso que eles têm os ciclos de 12 anos. O que ano que nós estamos agora, Mota? É o ano do quê? Este ano de 2022? O chinês? É? Não sei. Tá. Mas também uma representação humana, porque a ideia é que o Buda quis fazer uma reunião na floresta e chamou os animais da floresta. O primeiro a aparecer foi o macaco, que era o mais curioso. E por isso que o macaco é que abre a sequência do horóscopo chinês. São construções humanas muito próximas das lendas e dos mitos cosmogônicos que cada cultura acaba estabelecendo, né? Mas tem essa questão do charlatanismo. E dou um exemplo muito claro. Em Bauru, existe uma editora, que é a editora Alto Astral, que deve ser responsável por fazer a grande maioria de guias de horóscopo do Brasil. É o João Bidu, que é o responsável pela editora. E, para 2020, ele cravou que seria um ano maravilhoso, de muitas realizações. Isso uma publicação de janeiro de 2020. Um mês depois, a gente tem a pandemia explodindo no mundo todo. Então, isso virou um case do João Bidu, né, o grande astrólogo da editora Alto Astral. Mas ele estava lendo isso para farmacêuticas. Desculpa, Trecho, não entendi. Ele estava lendo isso para a indústria farmacêutica. Foi um grande ano. Deixa eu dizer, o ano de 2022, no horóscopo chinês, é o ano do tigre. Do tigre, exatamente. Muito bem lembrado, Milton. Muito bem lembrado. Claro que essa coisa desse horóscopo que sai em jornal, é claro que isso é uma grande bobagem, né? É como se você botar no YouTube agora aí, vai vir muita bobagem em relação à astrologia, sabe? Outro dia eu vi um vídeo de uma moça que falava que se o Marte da pessoa tivesse fazendo um determinado ângulo com a Vênus, a pessoa era gay. Cara, isso é uma idiotice, óbvio que é uma idiotice, né? Não, como não é ciência, como não dá para provar por método científico, isso abre possibilidade para qualquer maluco que fala, eu vou fazer também, e é isso aí, entendeu? Mas é aquilo que vocês falaram, funciona. Eu vejo funcionar. O Milton viu funcionar, a esposa do Zeca viu funcionar na sinastria, que de fato é estudar a intersecção entre o mapa de duas pessoas, não necessariamente marido e mulher, mas pode ser pai e filho, pode ser irmão, pode ser quaisquer pessoas. Mas, Mota, explica uma coisa para mim. No hemisfério norte, a gente, por exemplo, não enxerga a constelação do Cruzeiro do Sul, né? E o Sol, né, tem uma inclinação diferente. Por exemplo, aqui em São Paulo, no Sudeste, o mercado imobiliário gosta de dizer que aquele apartamento, aquela casa é face norte. O que significa que é face norte? O Sol nasce a leste e põe-se a oeste, e face norte vai pegar sol praticamente o dia todo. No hemisfério norte, o mercado imobiliário diz que é face sul,
porque, para quem viajou para o hemisfério norte, o Sol faz o movimento contrário, da esquerda para a direita. Então, a iluminação é para quem está virado para o sul. Isso interfere no signo de quem nasce, por exemplo, na Inglaterra, na França e Portugal, de quem nasce no Brasil, na Argentina? Você sabe mostrar a diferença? Peraí. Eu já respondo isso direto. Sim, interfere, porque não é possível. Os caras estão bem. E olha aqui o que a gente está construindo. Sim, interfere porque tem uma matriz diferente lá em cima. Eles fazem um outro processo, mas são os mesmos elementos, entendeu? Eles chacoalham, põem lá direitinho e falam, ó, agora tá... Foi criado para funcionar lá. E aqui... Porque Lá, né? o equinócio de verão no hemisfério norte é o equinócio de inverno no hemisfério sul e vice-versa. Não é? É aí que eu queria chegar. A única coisa que varia o que varia mesmo são as estações do ano, certo? As 4 estações, perfeito? Aqui é exatamente o negativo de lá, isso sempre, né? Mas, quando os caras observavam e faziam a correspondência entre as posições dos astros em determinadas constelações e o comportamento humano, isso está no hemisfério norte ou sul, pouco importa nesse sentido, né? Pouco importa, porque as correspondências eram feitas exatamente da mesma maneira, né? Mas sim, existem algum. Tinha um professor meu, cara, que falava que do ponto de vista astrológico, nós somos frutas da época. O Milton, muito mais fruta do que eu, evidentemente. Não, né? muito mais de época que você. Então, cara, a gente reflete aquela época em que a gente nasceu. E aí pouco importa se a gente está no hemisfério norte ou sul, a correspondência é feita da mesma maneira. Para efeito de leitura de mapa, isso não interfere. Bom, vamos passar para o Milton e já temos que terminar o programa. Milton, rápido que eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer a pergunta para o Trench logo em seguida. Tá. Existe um filtro sobre a Rússia que afeta o russo não tem signo. Certo. Mas, Trench, para terminar nossa conversa sobre mapa astral, eu queria que você fizesse as suas considerações sobre o Mercúrio retrógrado. O que você pode dizer a respeito? Putz, ardia pra caramba quando você passava machucado, cara. Para mim, esse é o Mercúrio retrógrado. E, graças a Deus, eliminaram e tem outros produtos para você passar na pele. No seu machucado. Há controvérsias, né? Porque dizem que a humanidade começou a piorar e essas últimas gerações começaram a ficar um pouco mais delicadas quando elas pararam de sentir aquela dor que a gente sentia na infância, nas pernas, nos braços, para passar esse troço que ardia e que a gente já tinha que ser resistente desde pequenininho. Precisava 4 pessoas. Uma para passar e 3 para soprar. Né? Que ficava soprando para o negócio. Mas havia o Mercúrio e o Mertiolate. Qual que não ardia? Não era o Mercúrio que não ardia? O Mertiolate era o ardido, não é isso? Olha, eu não sei, minha mãe acho que me enganava, porque os dois ardiam. Qualquer coisa que ela passava, pá! Ardia. Fazia parte da cura. Os 3 que assopravam eram os que seguravam o cabra também, né, cara? Também. O cara não fugir. Vou passar mertiolate, cara. Por isso que a gente ia muito para a rua. A gente ia muito para a rua não é porque não tinha coisa para fazer em casa. É porque se fosse passar mertiolate, era um lugar que dava para fugir. É com este sopro de inteligência que a gente chega ao fim de mais um Não Vou Por Aí, sempre às quartas-feiras, uma nova edição. E também, como prometido, para encerrar, Newton Lara vai fazer a declamação do poema Cântico Negro, do poeta português José Régio, para que o nosso público possa saber por que o nome do programa é Não Vou Por Aí. Bom, eu vou só começar o Cântico Negro, porque eu não tenho ele aqui na frente e eu ainda confundo alguns pedaços. Mas, assim, o José Régio escreveu o Cântico Negro
se eu não me engano, no início do século XX. E eu fui conhecer esse Cântico Negro num espetáculo feito pelo Paulo Gracindo, o velho, e Clara Nunes, que se chamava Brasileiro, Profissão Esperança. E eu me apaixonei pelo tema, me apaixonei pelo poema e pela declamação do Paulo Gracindo, que era simplesmente soberba. O José Régio começa dizendo assim: vem por aqui, dizem-me alguns com olhos laços, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom se eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Olhos com olhos baços, há nos meus olhos ironias e cansaços. Eu cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é essa, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se o que busco saber nenhum de vós respondes, por que me repetis, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar os ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. E aí eu me perco porque são 2 ou 3 trechos, mas ele termina dizendo: não sei para onde vou, não sei por onde vou, sei que não vou por aí. Que eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Não vou Muito atrás bom. de vocês. Muito Crio o bem, meu muito caminho. bem. Muito bom, Milton Lara, muito bom. E que estão assistindo a gente tem que vir por aqui junto com a gente e ajudar a gente a fazer o programa. Boa, Milton, lindo poema. É lindo. Né? Quarta-feira estamos de volta com mais conversas entre estas 4 pessoas que estão aqui à vossa frente. Muito obrigado, abraço, até a próxima. Meu abraço.